Homem leva flores à mulher solitária, que se escondia devido à sua cicatriz no rosto. Porém, tudo era uma aposta com os amigos, mas ele fica em lágrimas quando ela diz: "Eu sabia. Obrigada por me fazer feliz por uma semana." A música alta do bar de elite vibrava nas paredes de vidro, misturando-se às risadas superficiais e ao tilintar de copos de cristal. Eduardo estava no centro daquela atmosfera como sempre. Com seu terno impecável, o nó da gravata levemente afrouxado e um copo de uísque importado na mão, ele exalava a confiança de quem tinha o mundo na palma da mão. Como corretor de imóveis de luxo, ele vendia sonhos para milionários durante o dia e comprava a admiração de amigos temporários durante a noite. O grupo naquela noite era o de sempre. Homens que mediam o valor das pessoas pelo preço do relógio que usavam. Eles riam alto, contavam vantagens sobre conquistas amorosas e negócios duvidosos, enquanto observavam o movimento do salão como predadores em busca de entretenimento. "A noite está fraca, Eduardo", comentou um dos amigos, girando o gelo no copo com tédio. "Nenhuma novidade, nenhuma emoção, tudo muito fácil." Eduardo sorriu de canto, arrogante. "A facilidade é o prêmio da competência, meu caro. Eu não preciso de sorte." Foi nesse momento que o olhar do amigo se desviou para o canto mais escuro do bar, longe da pista de dança e das luzes coloridas. Havia uma mesa pequena, quase escondida atrás de uma pilastra decorativa. "Falando em sorte ou azar", o amigo apontou, discretamente com o queixo. "Olha aquilo ali." Eduardo seguiu o olhar. Sentada sozinha, curvada sobre uma taça de vinho que parecia intocada há horas, estava uma mulher. Ela destoava completamente do ambiente. Vestia roupas sóbrias, largas, que pareciam querer engoli-la. Mas o que mais chamava a atenção era a cascata de cabelos escuros que ela jogava propositalmente sobre o lado esquerdo do rosto, criando uma cortina intransponível entre ela e o mundo. "Quem é?" perguntou Eduardo, sem muito interesse. "Melissa", respondeu outro amigo, aproximando-se com um sorriso malicioso. "Dizem que ela vem aqui toda quinta-feira. Senta, pede um vinho, não fala com ninguém e vai embora. Dizem que o rosto dela é complicado." "Complicado?" Eduardo ergueu uma sobrancelha. "Uma cicatriz. Horrível, pelo que dizem. Ela vive se escondendo. Uma verdadeira causa perdida. Ninguém chega perto." O grupo riu, e um brilho perverso surgiu nos olhos do líder daquele bando de lobos. Ele colocou uma mão pesada no ombro de Eduardo. "Você diz que vende qualquer coisa para qualquer um, Eduardo. Diz que conquista qualquer cliente, qualquer mulher. Mas eu duvido muito que você consiga tirar aquela mulher da toca." Eduardo sentiu o desafio ferver em seu sangue. O álcool já tinha entorpecido sua bússola moral, deixando apenas o ego inflado no comando. "O que você tem em mente?" "Uma aposta", disse o amigo, tirando um maço de notas do bolso e jogando sobre a mesa, sendo seguido pelos outros. O valor era alto, o suficiente para pagar uma viagem internacional de primeira classe. "Uma semana. Você tem uma semana para fazer a bela fera ali cair de amores por você. Queremos ver você entrar naquele mundo fechado dela. Se conseguir, o dinheiro é seu. Se falhar, você paga a rodada do ano para todos nós e admite que perdeu o jeito." Eduardo olhou para a mesa cheia de dinheiro, depois para a figura solitária de Melissa no canto. Ela parecia tão frágil, tão fácil de manipular. Para ele, aquilo não era sobre sentimentos, era apenas mais uma negociação, mais um fechamento de contrato. "Uma semana?" Eduardo riu, terminando sua bebida em um gole só. "Considerem feito. Preparem os bolsos, cavalheiros." Ele não sabia, mas naquele momento, ao apertar a mão dos amigos selando aquele pacto cruel, ele estava assinando o contrato mais caro de sua vida. No dia seguinte, a ressaca física de Eduardo foi curada com café forte e aspirina. Mas a ressaca moral nem sequer apareceu. Ele era um homem de objetivos. Usando seus contatos na cidade, não demorou mais que 2 horas para descobrir o endereço de Melissa. Era uma casa antiga, em um bairro silencioso, com um jardim que parecia ter sido muito amado no passado, mas que agora estava coberto por folhas secas. Eduardo parou seu carro de luxo na frente da residência. No banco do passageiro repousava um buquê gigantesco de rosas vermelhas aveludadas,
tão vibrantes que pareciam artificiais. Ele ajeitou o colarinho, ensaiou seu melhor sorriso de bom moço no espelho, retrovisor e saiu. A caminhada até a porta pareceu curta. Ele tocou a campainha e esperou. O silêncio da casa era pesado. Ele tocou novamente, insistente. Ouviu-se o som de passos leves e o arrastar de uma corrente de segurança. A porta se abriu apenas uma fresta. Um olho escuro e desconfiado o observou. Sim, a voz dela era baixa, rouca, como se não fosse usada com frequência. Melissa? Eduardo usou seu tom mais suave, aquele reservado para clientes indecisos. Meu nome é Eduardo. Eu vi você ontem à noite. A porta ameaçou fechar, mas Eduardo foi rápido. Por favor, espere. Eu não sou um perseguidor, juro. Eu não consegui tirar você da cabeça. Eu trouxe isso para você. Ele estendeu o buquê através da fresta. Houve uma pausa longa. O vento balançou as árvores na rua, criando um som de sussurro. Lentamente a porta se abriu um pouco mais. Melissa apareceu. Ela usava um cardigã de lã, mesmo não estando frio, e o cabelo, como na noite anterior, cobria rigidamente o lado esquerdo de sua face. Ela olhou para as flores como se fossem objetos alienígenas. Para mim? Perguntou ela incrédula. Sim, vermelhas. Achei que combinavam com o mistério que você carrega. Eduardo mentiu com fluidez, embora ao olhar para ela de perto, tenha sentido uma pontada estranha no estômago. Ela não parecia um desafio. Parecia triste. Melissa estendeu a mão trêmula e pegou as flores. Quando ela baixou o rosto para cheirar as rosas, o movimento fez com que uma mecha de cabelo escorregasse. Por um segundo, Eduardo viu. A cicatriz começava logo abaixo do olho e descia irregular até o queixo, repuxando a pele, uma marca violenta em um rosto que, de outra forma, seria delicado. Era uma marca de dor, de trauma, de sobrevivência. Melissa percebeu o olhar dele. Ela congelou. Rapidamente puxou o cabelo de volta, cobrindo a marca, e recuou, abraçando as flores contra o peito como... Por que está fazendo isso? Ela perguntou, e havia uma vulnerabilidade na voz dela que fez o sorriso ensaiado de Eduardo vacilar por 1/1000 de segundo. Ninguém traz flores para mim. Eduardo sentiu um aperto no peito. Não era pena, ele disse a si mesmo. Era apenas o desconforto de ver algo imperfeito. Ele precisava focar na aposta, focar na vitória. Talvez as pessoas estivessem cegas, Melissa. Eu só queria ver você sorrir. Só isso. Ela o encarou por um longo momento. Seus olhos pareciam ler a alma dele, procurando algum sinal de zombaria. Eduardo sustentou o olhar, aplicando toda a sua técnica de persuasão. Finalmente, um sorriso triste, quase imperceptível, surgiu nos lábios dela. Obrigada, Eduardo, disse ela. Elas são lindas. Quando ela fechou a porta, Eduardo ficou parado na varanda por um momento. O perfume das rosas ainda estava no ar. Ele soltou a respiração que não sabia que estava prendendo. Parte 1 concluída, sussurrou para si mesmo, caminhando de volta para o carro. Ele pegou o celular para mandar uma mensagem aos amigos, confirmando o progresso. Mas ao digitar a imagem daquele olho triste e da cicatriz exposta, invadiu sua mente. Ele apagou a mensagem, jogou o celular no banco e ligou o carro, arrancando com uma sensação estranha de que aquela aposta seria muito mais difícil do que ele imaginava, mas não pelos motivos que seus amigos pensavam. A semana seguinte desenrolou-se com uma velocidade assustadora, transformando-se em um borrão de dias que misturavam estratégia e sentimentos inesperados. O que começou como uma caçada calculada para Eduardo, rapidamente se tornou a parte mais importante de seus dias. Ele, que vivia em restaurantes barulhentos e reuniões de negócios frias, viu-se ansioso pelo silêncio reconfortante da casa de Melissa. No segundo dia, ele apareceu com uma caixa de chocolates finos e uma desculpa esfarrapada sobre estar passando pela vizinhança. No terceiro, ele dispensou o restaurante de luxo onde costumava almoçar e apareceu na porta dela com sacolas de compras, insistindo em cozinhar para ela. Eu não sabia que corretores cozinhavam, disse Melissa encostada no batente da cozinha, observando-o cortar legumes com uma destreza surpreendente. Ela ainda mantinha o cabelo sobre o rosto, uma barreira constante,
mas sua postura estava menos rígida. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Melissa, respondeu Eduardo sorrindo. Mas, por dentro, uma voz sussurrava. E há muitas coisas que você não deveria saber. Enquanto o molho fervia no fogão, a conversa fluiu para águas mais profundas. Sentados à pequena mesa da cozinha, Melissa parou de comer e tocou quase inconscientemente a região coberta do rosto. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, mas carregado de uma história que precisava ser contada. Não foi sempre assim, começou ela, a voz trêmula. Eu não nasci me escondendo. Eduardo pousou o talher, dando-lhe total atenção. Você não precisa me contar se não quiser. Eu quero, disse ela suspirando. Foi há 3 anos. Uma noite chuvosa. Um motorista imprudente que atravessou o sinal vermelho. Eu estava dirigindo e minha mãe estava no banco do passageiro. Eduardo sentiu um frio na espinha. Ele viu as mãos dela se apertarem sobre a toalha de mesa. O vidro do meu lado estilhaçou. Foi o que causou isso. Ela gesticulou vagamente para o rosto. Mas isso não foi o pior. O pior foi o silêncio do lado do passageiro. Eu sobrevivi, marcada para sempre, mas ela se foi. A cicatriz, ela não me dói fisicamente, Eduardo. Ela dói porque toda vez que me olho no espelho, eu não vejo apenas um rosto desfigurado. Eu vejo o acidente. Eu vejo a noite em que perdi minha melhor amiga. Eduardo esticou a mão sobre a mesa e pela primeira vez tocou a mão dela. A pele dela estava fria. Sinto muito, Melissa. Sinto muito mesmo. As pessoas olham e veem um monstro, sussurrou ela. Eu olho e vejo culpa, por isso me escondo. Não é vaidade, é penitência. Naquele momento, a aposta, o dinheiro, os amigos idiotas no bar, tudo pareceu insignificante e sujo. Eduardo sentiu um desejo genuíno de protegê-la, não de conquistá-la para um troféu, mas de curar aquela ferida que era muito mais profunda que a pele. No quarto dia, enquanto caminhava pela casa procurando o banheiro, Eduardo notou uma porta entreaberta no final do corredor. A curiosidade falou mais alto. Ele empurrou a porta levemente e o que viu o deixou paralisado. O quarto era o cheiro de tinta a óleo e terebintina impregnava o ar. Espalhadas pelo chão e encostadas nas paredes, haviam dezenas de telas. Eram magníficas. Paisagens que pareciam chorar, retratos abstratos que gritavam emoções cruas, cores vibrantes que contrastavam com a vida cinzenta que ela levava. Você não deveria estar aqui. A voz de Melissa soou atrás dele, assustada. Eduardo virou-se com os olhos arregalados. Melissa, você quem pintou tudo isso? Ela entrou na sala, abraçando o próprio corpo, defensiva. Isso era antes, ou tentativas de agora. Eu parei. Como posso criar beleza se não consigo suportar olhar para mim mesma? Como posso ir a uma galeria fazer uma exposição se as pessoas vão olhar mais para a minha cicatriz do que para a minha arte? Eduardo caminhou até ela, pegando-a pelos ombros com firmeza. Você está errada, olhe para isso. Ele apontou para uma tela que retratava um oceano revolto sob um céu tempestuoso. Isso é extraordinário. Você tem um dom, Melissa. Esconder isso é um crime maior do que se esconder. O mundo precisa ver isso. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Havia uma centelha de esperança ali, algo que ele acendeu. Você realmente acha isso? Perguntou ela, a voz pequena. Eu não acho. Eu sei. Na quinta noite, a atmosfera mudou. Eduardo trouxe um disco de vinil antigo que encontrou em um sebo, jazz suave e melancólico. Ele colocou o disco para tocar na sala de estar. A luz dos abajures criava sombras dançantes nas paredes. Me concede esta dança? Ele perguntou, estendendo a mão. Melissa hesitou, mas aceitou. Quando ele a puxou para perto, seus corpos se encaixaram com uma naturalidade assustadora. Eles se moveram lentamente pela sala. Eduardo sentiu o perfume dela, algo suave como baunilha e flores silvestres. O coração dele começou a bater em um ritmo descompassado, forte e urgente. Não era a adrenalina da caça. Era o medo de perder aquilo. Ele percebeu com um terror surdo
que estava se apaixonando pela mulher que prometeu destruir emocionalmente por dinheiro. A sexta noite foi a mais transformadora e, ao mesmo tempo, a mais dolorosa para a consciência de Eduardo. Quando ele chegou, a casa estava iluminada por velas. O cheiro de um assado delicioso vinha da cozinha. Melissa havia preparado o jantar, mas não foi a comida que tirou o fôlego de Eduardo. Foi ela. Melissa estava parada no meio da sala. Ela usava um vestido simples, azul marinho, que realçava sua silhueta. Mas o mais chocante era seu rosto. Ela havia prendido o cabelo em um coque elegante. O lado esquerdo, a cicatriz, estava totalmente exposto. A marca era visível, sim, traçando um caminho irregular pela bochecha. Mas sob a luz suave das velas e com o brilho nos olhos dela, a cicatriz parecia apenas um detalhe, uma linha em uma obra de arte complexa. Eduardo ficou sem palavras. "Você disse que eu não deveria me esconder", disse ela com a voz firme, embora suas mãos tremessem levemente ao lado do corpo. "Esta sou eu, Eduardo, por inteiro, sem cortinas." Eduardo sentiu um nó na garganta tão grande que mal conseguia respirar. Ele viu a coragem imensa que aquele gesto exigiu. Ele viu a confiança absoluta que ela estava depositando nele. E viu o homem desprezível que ele era por ter começado aquilo como uma brincadeira. "Você é linda", ele conseguiu dizer, e pela primeira vez em toda a sua vida de conquistador, ele foi totalmente sincero. "Você é a mulher mais corajosa e bonita que eu já vi." Eles jantaram conversando sobre sonhos, sobre arte, sobre o futuro. A cada sorriso dela, o peso no peito de Eduardo aumentava. Ele precisava contar a verdade. Ele precisava parar a aposta. Mas o medo de ver aquele rosto se fechar novamente, de ver a luz nos olhos dela se apagar, o acovardou. "Amanhã", pensou ele, "amanhã eu resolvo isso com os rapazes e conto tudo a ela." Após o jantar na porta de entrada, o momento chegou. O prazo da aposta estava tecnicamente acabando. Melissa se aproximou dele. Ela não escondeu o rosto. Ela ergueu o queixo, oferecendo a ele cada pedaço de sua história, cada milímetro de sua dor e de sua esperança. "Obrigada", sussurrou ela. "Pelo quê?", perguntou Eduardo, a voz falha. "Por me trazer de volta. Eu estava morta, Eduardo. Eu era um fantasma nesta casa. Você me fez sentir viva novamente." Ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante no início, mas que logo se aprofundou, carregado de uma gratidão e de um afeto que queimaram a alma de Eduardo. Ele a abraçou com força, como se quisesse protegê-la do mundo, e principalmente dele mesmo. Quando ele saiu da casa dela naquela noite, entrou no carro e socou o volante com força, gritando de frustração. Ele havia ganhado a aposta, tecnicamente, mas sentia que estava prestes a perder tudo o que realmente importava. O dia seguinte era o 7º dia, o dia da prestação de contas, e Eduardo não fazia ideia de que o destino já havia preparado a cobrança, e ela seria muito mais cara do que qualquer dinheiro que seus amigos pudessem oferecer. O 7º dia amanheceu com um céu cinzento, pesado, como se a própria natureza soubesse que uma tempestade emocional estava prestes a desabar. Para Eduardo, no entanto, aquele era o dia da redenção. Ele acordou cedo, rompeu o contato com o grupo de mensagens dos amigos e tomou uma decisão. Iria até a casa de Melissa, contaria toda a verdade sobre a aposta, imploraria seu perdão e, se ela permitisse, começaria a conquistá-la de verdade, do zero, sem mentiras ou jogos. Ele passou a manhã escolhendo não um buquê extravagante, mas uma única flor, uma orquídea branca, símbolo de pureza e sinceridade. Ele ensaiou 1000 vezes o que diria. Seu coração, antes movido pela adrenalina da conquista, agora batia com o medo genuíno da perda. Ele estava apaixonado. Aquela mulher quebrada que pintava tempestades havia consertado algo dentro dele que ele nem sabia que estava quebrado. Enquanto Eduardo dirigia pela cidade, preso no trânsito, o destino cruel e impaciente agiu primeiro. Na casa tranquila, Melissa estava na sala, organizando os quadros que Eduardo a encorajara a expor. Ela cantarolava baixinho a música de jazz
que dançaram dias antes. A campainha tocou. Ela sorriu, pensando que Eduardo havia chegado mais cedo. Com o coração leve e o rosto descoberto, um hábito que ela começava a retomar dentro de casa, ela caminhou até a porta e a abriu sem hesitar. Mas não era Eduardo. Diante dela, parados na varanda com sorrisos presunçosos e cheirando a álcool e cigarros caros, estavam 3 homens. Ela reconheceu os rostos vagamente daquela noite no bar, embora nunca tivessem sido apresentados. O líder do grupo, o mesmo que propôs a aposta, deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela com o olhar. Ele a examinou de cima a baixo, detendo-se com uma curiosidade mórbida na cicatriz exposta. Então é verdade, disse ele soltando uma risada seca. O Eduardo realmente tem estômago forte. Melissa sentiu o sangue gelar. Ela segurou a maçaneta com força, mantendo a postura ereta. Posso ajudá-los? Perguntou com uma frieza que surpreendeu até a ela mesma. Nós viemos fazer uma auditoria, querida, zombou o outro amigo. Hoje é o 7º dia, o prazo final. Viemos conferir se o nosso campeão cumpriu a missão. Sabe como é? Apostamos uma viagem cara nisso. Ele já... O homem fez um gesto obsceno com as mãos. Ganhou o prêmio? Ou você ainda está se fazendo de difícil? O mundo parou por um segundo. As palavras deles eram como ácido, projetadas para humilhar, para reduzir a semana mágica que ela viveu a... Uma transação suja entre homens entediados. Melissa não chorou. Ela não gritou. Ela não desmoronou como eles esperavam. Ela olhou para aqueles homens com uma serenidade perturbadora, uma dignidade que os fez parar de rir. A aposta, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Vocês vieram saber da aposta. Exatamente. O Eduardo é bom, não é? O melhor vendedor da cidade. Vende gelo para esquimó e amor para... Bem, para casos perdidos. Melissa assentiu lentamente. Podem dizer a ele que o prazo acabou. E com um movimento suave, mas definitivo, ela fechou a porta na cara deles. O som da tranca girando ecoou como um tiro. Do lado de fora ouviu-se risadas abafadas e o som de um carro arrancando. Eles haviam feito o estrago e partido, deixando para trás os destroços. 10 minutos depois, o carro de Eduardo estacionou. Ele desceu apressado, segurando a orquídea com cuidado. Ele notou as marcas de pneus recentes na frente da casa, mas sua mente estava focada demais em sua confissão para processar aquilo. Ele tocou a campainha. A porta se abriu quase imediatamente. Melissa estava lá. Ela ainda estava com o rosto descoberto. Mas algo havia mudado. A luz suave e esperançosa que brilhava nos olhos dela nos últimos dias havia desaparecido, substituída por um oceano calmo e profundo de resignação. Melissa? Eduardo sentiu o clima pesado instantaneamente. Está tudo bem? Eu trouxe isso para... Entre, Eduardo, disse ela dando espaço. A voz dela era neutra, desprovida de qualquer inflexão. Ele entrou sentindo um nó no estômago. A sala estava estranhamente silenciosa. O disco de jazz não tocava mais. Nós precisamos conversar, começou ele, colocando a orquídea sobre a mesa. Há algo que eu preciso te contar. Algo terrível que eu fiz, mas que... Sobre a aposta? Melissa o interrompeu. Ela estava parada no meio da sala, as mãos cruzadas na frente do corpo, olhando para ele como quem olha para uma fotografia antiga. Eduardo congelou. O sangue drenou de seu rosto. Você... Como você... Seus amigos estiveram aqui, disse ela calmamente. Vieram cobrar o resultado. Eles queriam saber se você tinha ganhado. Eduardo sentiu as pernas falharem. O mundo girou. A vergonha que o atingiu foi tão violenta que ele teve vontade de vomitar. Melissa, Meu Deus, eu ia te contar agora. Eu juro, eu vim aqui para acabar com isso. Ele esperava gritos, esperava que ela o expulsasse, que jogasse as coisas nele. Mas a reação dela foi o que o destruiu completamente. Ela caminhou até ele, parando a um passo de distância. Seus olhos varreram o rosto dele, lendo o pânico e a dor genuína dele. Eu não preciso que você conte, Eduardo, ela disse, e um sorriso triste curvou seus lábios, fazendo a cicatriz se mover suavemente. Eu sabia. Eduardo franziu a testa, confuso e atordoado. O quê?
Eu sabia desde o primeiro dia, continuou ela, a voz embargada, mas firme. Naquela noite, no bar, a dona do estabelecimento é minha única amiga. Ela estava no balcão. Ela ouviu. Vocês. Ela ouviu a aposta. Ela me ligou assim que vocês saíram e me avisou. Cuidado, eles apostaram que um deles vai tentar te conquistar em uma semana. Eduardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. O choque era absoluto. Você sabia? Ele sussurrou, a voz rouca. Quando eu apareci com as rosas, quando eu cozinhei, quando nós dançamos, você sabia que era tudo uma mentira? Sim. Então por quê? Eduardo sentiu as lágrimas quentes começarem a escorrer, sem controle. Por que você abriu a porta? Por que me deixou entrar? Por que me beijou? Melissa suspirou, e aquele som carregava anos de solidão. Porque eu estava cansada, Eduardo. Eu estava cansada de ser um monstro no canto escuro. Eu estava cansada de ser invisível. Quando você apareceu, mesmo sabendo que era um jogo, eu vi uma oportunidade. Ela deu um passo mais perto, olhando profundamente nos olhos dele. Eu queria saber como era. Eu queria sentir, nem que fosse por 7 dias, como era ter alguém me trazendo flores, como era ter alguém elogiando minha comida, como era ter alguém me segurando nos braços como se eu fosse preciosa e não quebrada. Eu decidi comprar essa ilusão. Eu decidi fingir que era verdade, para que eu pudesse ter uma memória feliz para guardar quando tudo acabasse. Cada palavra dela era uma facada no coração de Eduardo. A vítima da aposta havia, na verdade, exercido o maior ato de agência e desespero. Ela aceitou ser enganada apenas para sentir o calor humano. Isso mostrava o quão profunda era a solidão dela e o quão vazio era o mundo dele. Melissa. Eduardo caiu de joelhos. Suas pernas simplesmente não o sustentaram mais. Ele agarrou as mãos dela, chorando copiosamente, soluçando como uma criança. A imagem do homem de sucesso, arrogante e invencível, desfez-se no chão daquela sala. Me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu sou um lixo. Eu não mereço respirar. O mesmo ar que você. Ele apertou a testa contra as mãos dela. Mas você precisa saber de uma coisa. A aposta morreu, Melissa. Ela morreu no momento em que vi seus quadros. Ela morreu quando dançamos. Eu me apaixonei por você. Eu juro pela minha vida. Eu me apaixonei de verdade. Não é mentira. Nada dessa semana foi mentira da minha parte, exceto o motivo inicial. Eu te amo. Melissa olhou para o homem ajoelhado a seus pés. Ela viu a verdade nos olhos dele. Ela viu que ele também havia sido transformado. Mas a dor ainda estava lá, e a realidade da aposta era uma sombra que não desapareceria com palavras bonitas. Ela soltou as mãos dele suavemente e recuou um passo. Eu acredito em você, Eduardo, disse ela, com a voz embargada. Eu vi o jeito que você olhou para mim ontem à noite. Eu sei que você sentiu, e é por isso que isso dói tanto. Ela limpou uma lágrima solitária que escorreu pela bochecha marcada. Obrigada, Eduardo. Obrigada por me fazer feliz por uma semana. Obrigada por me mostrar que eu ainda posso ser amada. Mas uma fundação construída sobre uma aposta não pode sustentar uma casa. Eduardo levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Não faça isso. Não se despeça. Me deixe consertar. Eu passo o resto da vida consertando. Melissa balançou a cabeça negativamente. O prêmio foi entregue, Eduardo. Eu ganhei minhas memórias e você ganhou sua lição. Agora, por favor, vá embora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sabia que não podia forçar. Ele sabia que, naquele momento, qualquer insistência seria mais um ato de desrespeito. Ele se levantou, trêmulo. Olhou para ela uma última vez, gravando aquela imagem em sua alma. A mulher cicatrizada, forte e devastadoramente triste, que havia lhe ensinado o que era o amor através da dor. Eu vou, disse ele, a voz quebrada, mas eu não vou desistir de provar que você não foi apenas uma aposta. Nunca. Ele se virou e caminhou até a porta. Ao sair, a orquídea branca ficou sobre a mesa, solitária e perfeita, a única testemunha da verdade que floresceu no meio de tantas mentiras. A porta se fechou, separando 2 corações que batiam no mesmo ritmo, mas que estavam em lados opostos de um abismo criado pela arrogância.
O silêncio que se seguiu à partida de Dunziper, Eduardo da casa de Melissa não foi de paz, mas de um vazio ensurdecedor. Para ele, o mundo havia perdido a cor. Ele dirigiu sem rumo por horas, ignorando as chamadas incessantes em seu celular. Quando finalmente parou o carro, estava em frente ao bar onde tudo começara. Mas ele não entrou para beber. Eduardo caminhou até onde seus amigos ainda estavam celebrando a suposta vitória. Ao vê-lo entrar, ergueram os copos prontos para ouvir os detalhes sórdidos. E então, o campeão voltou, gritou o líder do grupo. Conta tudo. Ela chorou? Ela se entregou? O dinheiro é seu. Eduardo parou diante da mesa. Ele olhou para aqueles rostos distorcidos pelo cinismo e sentiu um nojo profundo. Não só deles, mas do homem que ele fora até uma semana atrás. Sem dizer uma palavra, ele tirou a carteira do bolso, sacou todos os cartões de crédito e dinheiro que tinha e jogou sobre a mesa, espalhando as notas entre as bebidas. O dinheiro fica com vocês, disse Eduardo, com uma voz fria e cortante que fez o sorriso deles desaparecer. Usem para comprar algo que preencha o vazio patético da vida de vocês. Eu estou fora. Você ficou maluco? Um deles perguntou. É uma fortuna. É o preço da minha liberdade, respondeu Eduardo. Nunca mais me procurem. Se eu vir qualquer um de vocês perto dela ou de mim, vocês vão conhecer um lado meu que não envolve negócios. Ele virou as costas e saiu, deixando-os atônitos. Naquele momento, Eduardo decretou sua falência social para declarar sua riqueza espiritual. Nas semanas que se seguiram, Eduardo viveu em um estado de modo caverna. Ele tentou ligar para Melissa, mas foi bloqueado. Deixou cartas na caixa de correio dela, que nunca foram respondidas. Ele ia até a porta dela, parava e a coragem falhava, com medo de causar mais dor. Mas ele sabia que precisava fazer algo grandioso, não para comprá-la de volta, mas para mostrar a ela e ao mundo a verdade que ele descobriu. Ele se lembrou da amiga de Melissa, a dona do bar que a protegera. Eduardo foi até lá e implorou. A mulher, inicialmente hostil e pronta para expulsá-lo, viu o desespero genuíno nos olhos dele. Ela viu um homem que havia perdido 10 quilos, que tinha olheiras profundas e que falava de Melissa não como uma conquista, mas como uma divindade. Eu não quero que ela me perdoe, disse Eduardo à amiga. Eu só quero que o mundo veja o que eu vi. Ela escondeu aquele talento por vergonha da cicatriz. Eu quero provar que a beleza dela é maior que qualquer marca. Eu aluguei uma galeria, a melhor da cidade, mas preciso dos quadros. A amiga hesitou, mas acabou concordando em ajudar, tornando-se cúmplice daquela última tentativa desesperada. Eduardo gastou todas as suas economias. Vendeu o carro de luxo, refinanciou seu apartamento. Ele alugou o espaço mais nobre da cidade, contratou a melhor iluminação, a melhor assessoria de imprensa. Ele trabalhou dia e noite, organizando cada detalhe, emoldurando as telas com materiais que exaltavam as cores vibrantes que Melissa usava. O convite à exposição não levava o nome dele, apenas o título: A Beleza da Imperfeição, Obras de Melissa. Na noite da inauguração, a galeria estava lotada. Críticos de arte, colecionadores e curiosos da alta sociedade circulavam, taças de champanhe nas mãos, mas desta vez o silêncio não era de tédio, era de admiração. As telas de Melissa, com suas tempestades emocionais e traços fortes, hipnotizavam a todos. Melissa não sabia de nada. A amiga a convenceu a sair de casa sob o pretexto de um jantar de aniversário. Quando o táxi parou em frente à galeria iluminada, com banners enormes exibindo o nome dela, Melissa entrou em pânico. — O que é isso? Perguntou ela, a voz trêmula, cobrindo o rosto com o cabelo instintivamente. — É a sua verdade, disse a amiga, empurrando-a suavemente para fora do carro. — Vamos. Melissa entrou na galeria como quem entra em um sonho febril. Ela viu suas pinturas, aquelas que ela mantinha escondidas no quarto escuro, agora banhadas em luz, sendo olhadas com reverência por centenas de desconhecidos. Ela ouviu fragmentos de conversas. Genial! Quanta dor e quanta beleza! Quem é essa artista? As lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Ela nunca imaginou que seria vista. Não a cicatriz, mas a alma. Então, as luzes diminuíram
e um foco iluminou um pequeno palco no fundo do salão. Eduardo subiu. Ele estava impecável, mas seus olhos procuravam freneticamente pela multidão até a encontrarem. Quando ele a viu, encolhida perto da entrada, ele sorriu. Um sorriso triste, humilde e cheio de amor. O microfone ecoou sua voz pela sala silenciosa. Boa noite a todos. Eu não sou o artista. Eu sou apenas o homem sortudo o suficiente para ter descoberto o tesouro. Começou Eduardo. A multidão se voltou para ele. Durante muito tempo, a autora destas obras se escondeu. Ela acreditava que uma marca em seu rosto definia quem ela era. Ela acreditava que o mundo não tinha lugar para ela. Melissa sentiu o coração bater na garganta. Todos olharam na direção dela, mas, estranhamente, ela não sentiu vontade de fugir. Eu cometi o maior erro da minha vida com essa mulher, continuou Eduardo, a voz embargada. Eu me aproximei dela pelos motivos errados. Eu fui um tolo, cego pela arrogância, mas, no processo, ela me salvou. Ela me ensinou que a beleza não está na perfeição, mas na resiliência. A cicatriz que ela carrega não é um defeito. É um mapa de sobrevivência. É a prova de que ela enfrentou o inferno e voltou trazendo cores que nós, meros mortais, nunca conseguiríamos imaginar. Eduardo desceu do palco e caminhou pelo corredor que a multidão abriu, indo em direção a ela. Esta exposição não é um pedido de desculpas, Melissa. Eu não tenho o direito de pedir nada. Isso é apenas um espelho. Eu queria que você visse o que eu vejo. Eu queria que você visse que você merece ser aplaudida de pé. Quando ele parou na frente dela, a galeria explodiu em aplausos. Não eram aplausos educados. Eram aplausos calorosos, vibrantes, reconhecendo o talento dela. Melissa olhou para os quadros, para as pessoas e, finalmente, para Eduardo. Ela viu o sacrifício dele. Viu que ele havia colocado tudo o que tinha naquela noite, apenas para fazê-la se sentir valiosa. A aposta era passado. O amor ali, naquele gesto grandioso, era a única realidade. Tremendo, Melissa levou as mãos ao cabelo. Lentamente, diante de centenas de pessoas, ela prendeu os fios atrás da orelha, revelando completamente seu rosto, sua cicatriz e seu sorriso emocionado. Você é louco, sussurrou ela, com lágrimas escorrendo livremente. Louco por você, respondeu ele. Sempre fui, desde o momento em que a aposta acabou e a vida real começou. Melissa não precisou dizer que o perdoava. Ela simplesmente deu um passo à frente e o abraçou, escondendo o rosto no peito dele, enquanto os aplausos ficavam mais altos. Ela sussurrou no ouvido dele. Você também me fez enxergar a mim mesma de novo, Eduardo. Obrigada. 1 ano se passou desde aquela noite mágica. A galeria de arte, agora sob nova direção, estava fechada para o público, mas aberta para o amor. O altar foi montado exatamente onde o palco estava naquela noite. Melissa estava deslumbrante em um vestido branco simples. O cabelo estava preso em um coque alto, sem nenhuma mecha para esconder o rosto. A cicatriz ainda estava lá, mas ninguém olhava para ela com pena. Olhavam como parte da história daquela mulher incrível, uma artista renomada cujos quadros agora valiam fortunas e decoravam as casas mais importantes do país. Eduardo esperava no altar. Ele não era mais o corretor arrogante. Ele agora administrava a carreira da esposa e dirigia uma fundação que ajudava vítimas de acidentes de trânsito a se recuperarem através da arte. Quando Melissa caminhou até ele, a amiga dona do bar, agora madrinha, enxugava as lágrimas na primeira fila. Eduardo segurou as mãos de Melissa. O padre começou a cerimônia, mas Eduardo pediu a palavra por um breve momento. Ele olhou nos olhos da mulher de sua vida. Dizem que o amor não se aposta, se vive, disse ele sorrindo. Mas eu agradeço todos os dias por aquela aposta estúpida, porque sem ela eu nunca teria encontrado o verdadeiro prêmio. Não foi o dinheiro, não foi a glória, foi você. Melissa sorriu, a luz do sol entrando pela claraboia e iluminando seu rosto por inteiro. Eu agradeço por você ter perdido a aposta, meu amor, porque ao perder, nós dois ganhamos tudo. Eles se beijaram, selando um destino que começou com uma mentira, mas que se transformou na verdade mais pura que ambos já conheceram. E assim a mulher que se escondia nas sombras, finalmente encontrou seu lugar ao sol, ao lado do homem que teve a coragem de trazer a luz.